Existem pessoas que tentam negociar e barganhar com Deus. Vamos falar sobre isso, mas antes me segue aqui porque tem conteúdo à luz da Bíblia. Eu jejuo, eu dizimo, eu oro, eu leio a Bíblia, eu me abstenho de alimentos, lugares, pessoas, então Deus tem que me dar isso. Eu e eu. O que tu tem dado para Deus que já não seja dele? O dinheiro é dele, o tempo é dele, a tua vida pertence a ele, a tua força, a tua saúde são dele. Quem aqui pode dizer que deu algo para Deus primeiro, para que ele fique devendo, ou para que ele tenha que retribuir? Ou existe alguém aqui que possa levantar a mão e dizer, eu contribuí com algo que Deus ainda não tinha? Cumprindo os ritos religiosos, as pessoas jejuam, mas devoram o seu irmão que caiu. Elas leem a Bíblia, sem buscar o entendimento, sem buscar o encontro, só para cumprir uma tabela. Elas oram, se isso dá para se chamar de oração, porque só pedem, e não agradecem. Os seus pedidos são todos sobre si e tudo é sobre si. Elas não lembram do irmão que necessita muito mais do que elas, ou daquele irmão que sequer consegue orar. Elas se abstêm da comida, mas se alimentam da luxúria vendo pornografia. Dizimam nas igrejas e fora das igrejas fazem negócios desonestos em busca do dinheiro. E depois de cumprir todos esses ritos religiosos, as pessoas ainda esperam que Deus retribua. Mas aqui para nós, se Deus retribuísse o que a gente merece, o chão se abriria debaixo dos nossos pés. Não há nada de errado em jejuar, não há nada de errado em orar, não há nada de errado em se abster, não há nada de errado em dizimar. O que está errado é o coração por trás disso. Se a tua santidade tem interesse em algum benefício, se o teu jejum busca por alguma recompensa, se a tua oração é uma moeda de troca e o teu dízimo é para receber bênção material, então isso não é devoção, isso é barganha. Quem oferece barganha não é Deus, é o inimigo. Ou vocês esqueceram? Tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Quem serve Deus por aquilo que ele pode dar, servirá o inimigo se a proposta for melhor. Aí quando Deus não faz o que a gente quer, a gente fica irado com Deus, frustrado, magoadinho. Esquece de uma coisa básica e simples. Ele é o Senhor a ser servido, não a gente. Deus, ele não é um meio para a nossa realização pessoal. Obediência não é uma moeda de troca. E Deus não se compra. Ou você serve a Deus porque ele é Deus, ou você não serve a Deus de verdade. Quem quer Deus apenas por benefício, não quer Deus, ele quer recompensa. Mas quem encontra Cristo, mesmo quando perde tudo, ainda tem tudo. Deus, ele não começou nos pedindo nada, ele começou nos dando tudo. Quando nós não merecíamos a misericórdia, ele nos deu o Filho dele. Quando nós éramos inimigos, ele nos deu a reconciliação. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados, ele nos deu a vida. E não foi em troca de uma promessa, ou em troca de um jejum, em troca de obediência, em troca de dízimo. Foi por graça. Cristo foi entregue sem qualquer mérito nosso. Isso por si só já deveria ser o suficiente, mesmo que a gente não tenha todos os bens, status e conforto que a gente deseja. Quando alguém vive barganhando com Deus, o que ele realmente está dizendo é: Cristo não é o suficiente, o sacrifício não me basta, eu mereço mais, eu sou melhor do que esses desobedientes. Deus, ele tem que me dar porque eu busco obedecer. Mas aí as pessoas acabam esquecendo de uma verdade básica. Nós não somos filhos de Deus por nosso mérito, nós somos filhos de Deus pela adoção. E nós não fomos adotados porque nós fomos bons, nós fomos adotados porque o sangue de Cristo pagou o que a gente devia. Quando o Pai, ele olha do céu, ele não vê mais nós como os pecadores que nós fomos, ele vê o Filho que nos cobriu. E o que a gente jamais poderia conquistar, a gente ganha de graça: a salvação, o perdão e a vida eterna. Não por barganha, mas por cruz. Gente, não está errado pedir. O próprio Cristo disse: peçam e receberão. Mas ele também disse: o Pai sabe o que vocês precisam ou necessitam antes mesmo de vocês pedirem. E ensinou: peçam em meu nome. O errado não é pedir, o problema não é pedir. O erro é tentar se chegar a Deus por um mérito próprio e não por um meio de Cristo.
O erro ele não está em buscar a provisão, mas em viver descontente, inconformado e frustrado, como se Deus te devesse alguma coisa. Como se a cruz fosse pouco e como se o sangue de Cristo não fosse o bastante. A graça dele deve bastar. Se arrependa e creia.